Nessa aula vamos conhecer um pouco mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que costuma ser o mais comum. E por que ele costuma ser mais comum na nossa vida diária? Porque ele é bastante abrangente e difuso. Então, eu vou aqui olhar de uma forma mais detalhada para alguns dos critérios diagnósticos que o DSM-5 traz. Bom, o critério A é que a ansiedade e preocupação excessivas, uma expectativa apreensiva, está presente, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, ou seja, aqui nós temos um fator ligado ao tempo, que é interessante de ser destacado, com diversos eventos ou atividades diferentes, tais como desempenho escolar ou profissional. Ou seja, não está ligado a apenas uma área da vida. Essa ansiedade acaba acompanhando a pessoa em diversos momentos, em diversas situações, e às vezes é difícil direcionar quais que são as preocupações que estão presentes e tudo mais. Esse nível de preocupações é diferente do que a gente tem no TOC, por exemplo, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que tem uma categoria própria no DSM que não está ligado aos transtornos de ansiedade, onde os pensamentos e preocupações são muito mais invasivos e às vezes estão ligados com alguns rituais, alguns comportamentos que são feitos de forma compulsiva também. Aqui a gente está falando de algo que sim gera uma perturbação, gera uma ansiedade, mas que tem diferenças para o TOC. Eu vou deixar depois um quadro comparativo para vocês darem uma olhadinha. Não vou me focar muito nisso, porque a gente precisa fazer um recorte. E aqui o nosso recorte é os transtornos de ansiedade. O critério B fala que o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Então, existe uma dificuldade em se colocar um freio na frente de alguns pensamentos que eu fico ruminando ali, né? De preocupações, de uma apreensão que algo ruim vai acontecer, mas eu não sei exatamente o que, né, que as coisas não vão dar certo, e eu fico nesse estado de tensão constante. No critério C, a ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas, com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então a gente precisa olhar para aquela questão que eu já mencionei da frequência, do impacto que é gerado na vida funcional da pessoa. E uma observação importante é que apenas um item é exigido para crianças. Por quê? Porque crianças nós temos que ter um olhar mais cuidadoso e não é característico de uma criança saudável que ela apresente alguns desses itens com um nível de gravidade maior. Claro, as crianças às vezes têm uma agitação, às vezes podem estar passando por um momento que a irritabilidade fica mais bem explicada pelo desenvolvimento que ela tá. Por exemplo, a minha filha de 2 anos, ela tá justamente numa fase em que nós temos um momento em que as birras aparecem, né? Mas aqui a gente está falando de algo que chama mais atenção, que não é melhor explicado por uma fase do desenvolvimento típico da criança. Feito esse parênteses, então, quais que são esses 6 sintomas que o DSM vai trazer como principais? 1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. E aí a gente tem vários daqueles sintomas que nós vimos no módulo anterior, que vão gerar essa sensação dos nervos à flor da pele, né, da respiração, da tensão, enfim. Isso também pode se manifestar numa fatigabilidade, ou seja, um cansaço mental e físico que não é melhor explicado por outras situações, né? Então, é muito cansativo estar num estado de alerta contínuo com ansiedade. Então, existe um cansaço que vai me acompanhar. Dificuldade em se concentrar ou sensações de branco na mente. Então, eu tô ali naquele meu modo automático e de repente eu não sei mais o que eu tô fazendo, eu não sei direito o que eu estudei para uma prova, me matei ali, né, em cima do conteúdo, parecia que eu tinha aprendido, chego na hora, dá um branco total, eu não consigo desenvolver, e daí depois eu vejo que é uma questão de concentração mesmo. Então tem várias situações que podem estar ligadas a essa dificuldade de concentração, e não é diferente, por exemplo, do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que eu tenho um contínuo dessa questão do esquecimento, do branco, né, da dificuldade de concentração. Aqui a gente está falando de algo que muitas vezes surge em um determinado momento de vida, e aí é importante que eu leia o contexto de vida também, que eu leia para os hábitos da pessoa, né, para entender como que essa ansiedade está se instalando ali. Irritabilidade também, porque estando ansiosos e estando nesse estado de alerta, a gente tende a entrar num modo de defesa, né, um modo
de preocupação, um modo de autopreservação, que às vezes também se manifesta numa irritabilidade que não é característica minha, né? Que eu percebo que nos últimos 6 meses meu pavio tá mais curto. E aí, quando eu começo a aprofundar esse entendimento de por que tá mais curto, eu vou encontrar ansiedade ligada a diversos fatores ali. Tensão muscular também, né? Então, como eu tô com o meu modo alerta de luta e fuga ativado, também essa tensão vai estar presente. E as perturbações do sono também são muito comuns. Dificuldade ou um sono insatisfatório, inquieto, onde eu não consigo sossegar na cama, eu acordo diversas vezes, isso vai se acumulando, me deixando mais irritada também, vai me deixando mais cansada também, vira tudo uma bola de neve. Então, a gente tem esses como os principais sintomas, e também existem outros critérios aqui em que eu vou filtrar também algumas questões. O critério D diz que a ansiedade e a preocupação nos sintomas físicos causam um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas, né, importantes da vida do indivíduo, que é o que nós já vimos sobre a ansiedade adaptativa, que é quando ela precisa estar presente, nos ajudando a nos preparar para algumas situações, e quando eu tenho esse prejuízo clinicamente significativo, em que eu deixo de fazer coisas que eu gosto, em que eu não socializo, em que eu não consigo descansar, eu não consigo dormir direito, começa a atrapalhar no meu trabalho e vira tudo um caos. E a perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga de abuso, um medicamento ou a outra condição médica como hipertireoidismo, que também está muito relacionado com alguns sintomas que são bem parecidos com ansiedade generalizada. Então percebam que aqui eu tenho algo que é bastante difuso. Essa ansiedade se manifesta em momentos que não são muito bem claros, e aí o processo terapêutico pode auxiliar nisso, né? Eu preciso fazer um estudo mais clínico sobre quando que essa ansiedade começou, como que ela se desenrolou, quais que são os prejuízos que ela está me causando, e por isso que ela precisa ser desenvolvida por um profissional da área. E também a gente tem que ter esses cuidados, né? Vejam como tem detalhes, que a perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, quando eu uso energético, eu já notei que eu fico muito ansiosa. Ele me dá aquela sensação de despertar, mas ele também me deixa ansiosa, uma ansiedade que não me sinto bem, né? Agora, digamos que mesmo assim eu insistisse em fazer uso contínuo de energético, possivelmente eu vou estar com muitos sintomas de ansiedade, mas é causado pelo consumo de uma substância específica, né? Então, se eu não consumo com tanta frequência, aí eu não vou ter esses sintomas tão frequentes. Então, por isso que a gente tem que ter uma leitura geral também do contexto. Outra coisa também que o DSM traz como uma diferenciação são os transtornos relacionados a estresse e traumas, que também têm especificidades que, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, então eu desenvolvo um estresse pós-traumático ligado a veículos e tudo mais, porque isso tem uma outra forma da gente lidar, uma outra forma de ser compreendida, mas depois eu vou colocar no quadrinho também algumas coisas que nos ajudam a diferenciar esses transtornos que estão em categorias diferentes.